Olá, bem-vindos a mais um Conversa de Mercado com a Brain, nessa série especial sobre o Covid-19. Estamos aqui em São Paulo, na bonita sede da Cetim, e vamos conversar hoje com Antônio Cetim, que é sócio fundador da empresa. Tudo bem, Antônio? Está bom, Fábio? Tudo bem, graças a Deus. Antônio, essa empresa aqui mais de 45 anos já, acho que vocês nunca enfrentaram algo tão único, né, como a Covid. Para quem tem mais de 45 anos, já enfrentaram muita coisa diferente nesse Brasil, que é uma gangorra. Mas algo como a Covid, provavelmente nunca. Quando que você sentiu que a Covid estava chegando aqui no Brasil e poderia ser um problema para os negócios? Então, Fábio, eu em 45 anos já vi de tudo, já enfrentei planos de governo, congelamento de moeda, ficar sem acesso às contas, etc. E sempre pensei, bom, essa foi a última e foi a pior, até vir a Covid. A Covid é algo completamente desconhecido de todas as pessoas do mundo, e eu fiquei completamente atordoado, para dizer a verdade para você. E a minha ficha caiu, e caiu forte, no dia que a minha filha chegou e disse aqui, temos que ir todos para casa. Eu sempre fui uma pessoa, um profissional que lida com coisas materiais, né? Eu sou arquiteto de formação, gosto muito de tijolo desde pequeno, e sempre fui de pegar, do toque, da presença, do olho no olho, aquela coisa que você aprende com seu pai, né, do olho no olho, face a face e tal. E a Covid tirou exatamente isso, né? Então eu fiquei me imaginando o que eu vou fazer indo para casa. E quais foram as decisões no início mais difíceis que você e a Bianca, que é o teu braço direito aqui, tiveram que tomar neste ir para casa, que tiveram que enfrentar ou replanejar, né? O que dava medo em vocês? O que vai ser da empresa nesses próximos meses? O que passava pela cabeça de vocês? Como é que você tramita papéis, né? Como é que você assina um contrato se o cliente não pode estar presente? Se você não pode estar no stand? Se você não pode dar bom dia para o teu funcionário, para o teu chefe? Como é que as coisas vão andar? Eu pensei naquele momento, as empresas vão acabar, a minha empresa vai quebrar, né? Foi um sentimento de terror, para dizer a verdade para você. Algo que eu não tinha a menor noção de como lidar. Porque congelamento de moeda você vai administrando, etc. Mas um negócio que obriga você a se isolar dos seus funcionários, dos seus clientes, dos seus fornecedores, e às vezes até da sua família, eu não tinha a menor ideia de como administrar isso, né? Então, foi uma coisa quase que você nascendo e tendo que aprender a engatinhar, a andar, a falar, né? A comer. Foi um sentimento de impotência absoluta, para dizer a verdade para você. Agora, para piorar um pouco isso, a gente tinha naquele momento, naquela semana onde nos mandaram para casa, não pediram para a gente ir para casa, lembra bem, nos obrigaram a ir, porque era caso de polícia, né? Para transitar na rua, para ir ao meu sítio, aí a minha casa de praia, eu tinha que provar que eu precisava ir, que eu de fato era o dono, porque a polícia não deixava você acessar. Então, naquele momento, nós estávamos prestes
a iniciar o lançamento, as vendas, né, as assinaturas dos contratos de compra e venda de um empreendimento com 340 unidades na Praça da República, aqui em São Paulo. Um empreendimento todo reservado, Fábio. Né? E aí eu pensei, perdi 340 vendas. Porque eu vou para casa, o cliente não pode me acessar. Não tem como fazer as vendas. Como é que você solucionou isso? Vocês fizeram algumas reuniões de contingência para tentar manter esses clientes, entrar em contato com eles por telefone, ou começaram a buscar os Skype da vida? Nós não tínhamos ainda o costume de fazer conferência virtual para manter essas vendas, não tínhamos ainda a estrutura de contratos digitais. Como é que vocês solucionaram isso? Bom, primeiro nós parecíamos barata tontas. Né? Você não podia fazer uma reunião para tomar essa decisão. O que vamos fazer? Você podia conversar por telefone. Ali estava começando essa coisa de reunião virtual e tal, né? Discutia-se lá no Secov, na Abrainc, que nos próximos anos, talvez 5 anos, 10 anos, a gente deveria ter já uma escritura digital, um contrato digital, um registro online, uma coisa assim. Mas na prática não tínhamos isso. Né? Na minha cabeça, pronto, perdemos esse lançamento e não teremos lançamento. Afinal de contas, se você é mandado para casa, para que é que você vai comprar um outro imóvel? Se você não pode ir para o imóvel, você tem que ficar em casa, né? E aí as pessoas descobriram que ficar em casa poderia até ser legal, porque quem tem casa de campo vai para lá, quem tem casa de praia vai para lá. E quem não tem fica na sua casa. Então, para que comprar outra? Bom, aí passou os 15 dias de março, passou abril, passou maio e a gente ficava. Aí eu não lembro bem, mas em algum momento a gente podia voltar a presencial. Teve muito teste, né? Pode, não pode, o quanto pode, de que maneira pode e tal. Uma coisa a gente como setor, especialmente aqui, nós, associados da Abrainc, a gente conseguiu algo assim realmente fundamental, que foi não parar obras. Porque aí seria realmente o caos generalizado. Porque se você para a obra, aquele sujeito que havia comprado e está pagando ali as suas prestações, ele para de pagar. Porque se o imóvel parou de construir, parou a obrigação dele de pagar. E aí seria realmente... Aí as empresas iam virar pó. Conseguimos convencer na época o governador, que era o João Dória, e ele corajosamente entendeu que, com os devidos cuidados ali, uma torneira para lavar as mãos, álcool, distanciamento nas relações ali de trabalho e na hora do almoço, do lazer, etc., a gente continuou as obras. Mas aí foram passando os meses. Quando chegou lá por volta de junho, meu diretor comercial chegou e falou assim: Antônio, eu acho que a gente deveria fazer um teste e lançar o empreendimento, este que a gente estava prestes a começar a assinar. Eu falei assim, mas como? O cliente quer ver, ele quer estar lá, quer visitar ou revisitar o decorado e tal, precisa assinar o contrato. Mas eu acho que a gente pode fazer isso online. Eu falei assim, ninguém vai assinar um contrato sem olho no olho, sem pegar a caneta ali e assinar na sua frente, né? Apresentar os documentos fisicamente e tal. Falei, mas eu acho que já tem uma solução, a gente podia tentar. E eu fiquei apavorado. E em julho decidimos, então, correr esse risco. E, para nossa surpresa, no mês, assinamos 80%. Perdemos alguns clientes, porque o tempo faz as pessoas tomarem decisões de ir ou não ir. Mas fomos extremamente bem-sucedidos, tanto no resultado das vendas, quanto no envio online dos contratos e na aceitação do cliente, claro. O cliente ainda não sabia direito, né, Fábio, como abrir o contrato, como analisar o contrato, como fazer a assinatura digital, etc.
Às vezes ele não tinha o computador em casa para isso. Às vezes o corretor ia até lá para dar uma, né? Ficava na porta, não podia entrar no apartamento, uma loucura. Mas o fato é que a gente descobriu que dava certo e que o cliente queria comprar. Eu não entendia direito para que ele queria comprar, porque afinal de contas eu não ia poder usar, né? Estava tudo muito obscuro. Mas foi um sucesso e isso abriu a nossa mente muito, porque nos trouxe coragem de ofertar, nos trouxe alívio de tramitar contrato de forma muito rápida, né? Você conseguir fazer uma venda em minutos praticamente, nos trouxe quase que uma euforia. E aquilo que parecia impossível, ou talvez possível nos próximos 10 anos, se realizou ali, em poucos meses. Interessante, porque você usou duas palavras bem fortes e marcantes, né? No início você usou uma palavra de terror e agora você usou a palavra euforia. Então, em poucos meses, o teu sentimento aqui passou do terror para a euforia. E qual foi a importância da equipe que você tem aqui dentro da Cetim para ajudar a passar desse sentimento de terror para euforia? Olha, em primeiro lugar, realmente as pessoas ficaram muito colaborativas, ficaram mais colaborativas, né? Eu acho que para todos pesou essa coisa da falta do contato pessoal, né? Da interação mesmo no dia a dia. A nossa atividade é uma atividade muito de interação pessoal. Poucas áreas da empresa funcionam plenamente de forma à distância, né? E as pessoas, então, faziam de tudo para que continuasse dando certo, Fábio. Eu diria que é graças a eles que estão aqui fora, né? Fora da nossa sala, que essas coisas funcionaram, sabe? Principalmente a minha área jurídica, que aceitou o desafio de fazer um contrato que pudesse ter segurança, porque hoje internet é um mundo que tem muitas alternativas de se burlar, de se alterar, etc. Então, emitir um contrato que o cliente pudesse acreditar nele, que ele não pudesse ser corrompido, né? Que pudesse levar ele também à segurança, porque ele está comprando tijolo por uma única razão. Ele acha que aquilo é o ativo mais seguro do mundo. Eu gosto muito disso. Eu gosto de tijolo. Eu compro tijolo também. Então, fazer com que isso seja crível foi um trabalho muito forte jurídico. A engenharia também, trabalhar, continuando construindo a obra, mantendo aquelas que nós já entregamos para o cliente, que agora, mais do que nunca, está dentro de casa, convivendo com a mulher e com os filhos, olhando os problemas da pintura, da fechadura, da fachada. Porque antes, o homem saía para trabalhar, a mulher saía para trabalhar, ou para levar as crianças da escola, ou fazer as coisas do dia a dia, e a casa era um espaço. Nesse momento ela passa a ser me fugiu o termo agora, mas um lugar meio sagrado, sabe? Então a observância passa a ser muito mais apurada. E a demanda por assistência técnica, por reparos, etc., passou a ser maior. E a área de engenharia, então, passou a ter que se dedicar mais ainda a isso, né? Então eu acho que dependeu muito e houve muita colaboração das pessoas. E cada vez mais eu sentia nas pessoas, naqueles raros encontros que a gente podia fazer, vontade de se abraçar, vontade de sentar do lado, sabe? Aquele incômodo que às vezes a gente tinha, do barulho excessivo no escritório, as pessoas que falam alto ao telefone, ou ficam batendo papo do jogo de futebol na mesa ao lado, passou a fazer falta aquele barulho, né? De quando você está presente na sua atividade. São sentimentos de muita dualidade, né? São sentimentos que fazem a gente repensar
que de fato faz diferença na nossa vida pessoal e profissional, né? E nos projetos também. Houve muito questionamento em relação à concepção. Antes de nós entrarmos nesses questionamentos, no nosso segundo bloco do Recalculando a Rota, vou perguntar se você teve algum tipo de escape pessoal ou de mania que você passou a fazer durante a pandemia, né? Você falou casa de praia, falou sítio, né? O que você fazia como um processo de relaxamento dessa necessidade que nós tínhamos de ficar isolados? Como que você fazia para... Eu estava conversando ontem com a vice-presidente de novos negócios da Wyndham, e ela disse que o que ela fazia era montar quebra-cabeça. Ela montou mais de 20 quebra-cabeças de 5.000 peças. Imagina, se fosse colocar isso em quadro, acho que dava todas as paredes da casa dela, né? Você teve alguma coisa que você passou a fazer ou se mudou para a praia? Montar quebra-cabeça é algo que não ia dar certo para mim. Eu sou muito ruim nessas coisas manuais, sabe? Eu tenho um filho de 14 anos agora, desde os 4, 5, ele monta quebra-cabeça assim, ó. Eu estou pensando, ele já montou. Eu não sirvo para isso. Mas eu sou um privilegiado, Fábio. Sabe? Apesar da minha origem muito simples e tal, eu tenho coisas hoje que eu não pensava nunca que pudesse ter. Como, por exemplo, uma maravilhosa casa na praia, uma propriedade rural maravilhosa, que eu amo as duas coisas, né? Eu amo a praia, eu amo o campo. E eu não podia vir para o escritório, né? Sobrou tempo, então eu ia para ambas. Mas, quando eu peguei Covid, aliás, quando o Covid invadiu minha casa, sobrou eu e meu filho. Na época tinha 11 anos, 10 anos. E aí minha mulher falou assim, vamos para a praia. Eu fiquei na praia 20 dias com ele. Mas chegou uma hora que nem ele aguentava mais, né? E com todo o serviço do mundo, né? Caseiros maravilhosos, comida maravilhosa, champanhe, o cacete. Eu não aguentava mais. Eu queria voltar porque eu queria ver gente, eu queria ver atividade, né? Então, eu tive esse privilégio de fugir. E levava meu computador e algumas emergências, graças a Deus, né? O online já começando a rodar, eu resolvia algumas coisas ali e curtia a vida, né? Mas era interessante, porque eu ia caminhar na praia, era eu só. E quando aparecia um vizinho assim no condomínio, um ia para a direita, outro ia para a esquerda, porque não podia passar perto, né? Entrando então nesse segundo bloco que é o Calculando a Rota, você como arquiteto, né, isso é uma coisa bacana de um incorporador que é mais raro, né? A maior parte dos incorporadores são engenheiros, né? Sim. Poucos são arquitetos. E aí eles pensam mais nessa parte da concepção do projeto. O que você sentiu necessidade de repensar a concepção dos projetos? Os clientes rapidamente começaram a valorizar duas coisas principais. Primeiro, uma possibilidade dele pedir o que ele quiser pela internet, né? Uma geladeira, uma bicicleta, um sanduíche. E ter algum lugar que possa ser recepcionado. Sem que ele tenha, a cada coisa que chega, tem que descer, tem que, né, interagir com o funcionário, etc. Porque naquele momento, em alguns momentos ali, isso era quase um crime. Então, eles começaram a demandar uma área para delivery, que tivesse a segurança do entregador poder adentrar e deixar lá o objeto com segurança, sem golpe. Então, se criar um espaço, se criar uma senha, se criar uma fechadura que converse com o box, que o zelador também não precise ficar lá interagindo, também não ser assaltado. Quer dizer, isso foi muito forte. E a outra coisa muito importante se eu vou ter que trabalhar em home office, eu não posso ficar olhando para uma parede, né? Porque os poucos que tinham uma mesa e uma cadeira, tinha uma parede na frente, ou, sei lá, um vaso, alguma coisa assim,
Porque aquilo era uma coisa no mês, diferente de todo dia. Se você ficar o dia inteiro, todo dia, olhando para uma parede, trabalhando, você enlouquece. Então, os clientes começaram a perguntar, onde é que vai ser o meu home office? O cliente recebia a planta ou dava um jeito de ir num decorado ou num stand e falava assim, tá, onde é que vai ser meu home office? Quase que 10 em cada 10 clientes, homens ou mulheres, jovens ou mais velhos, faziam essa pergunta. Então, eu lembro de uma situação que foi assim também no começo da pandemia, que a gente pegou um decorado, era um apartamento de 3 suítes, algo assim, e a gente rapidamente modificou o decorado e criou um lugar que pudesse ser um lugar para a mulher, para se maquiar, não sei o quê, mas também trabalhar, mas que também, se o marido saísse de cueca da cama para ir para o banheiro, a pessoa que estava lá fazendo a reunião com a tua mulher, digamos, não ouça o barulho do chuveiro e nem veja teu marido de cueca, né? Então foi uma coisa assim, meio que tem que fazer uma mágica aí e transformar esse apartamento nas 3 suítes que ele tem, mais um home office adequado. Que a pessoa que está do outro lado também te vendo no vídeo veja algo razoável, como essa planta que está aqui, por exemplo, né? E não uma parede, né? Ou não um reflexo do teu filho correndo pela casa. Muitas vezes a gente via a situação assim, do filho atrapalhando a reunião da mãe ou do pai, né? Ou a esposa. A gente foi aprendendo com essas demandas, com esses erros e com o nosso dia a dia também em casa e foi modificando o layout, que de certa forma veio para ficar, né? Hoje não é tão forte criar esse espaço para o home office, mas é forte, por exemplo, você ter uma janela mais ampla para entrar uma boa iluminação, uma boa ventilação, você olhar para fora, né? E enxergar lá fora, enxergar o horizonte. Isso ficou impregnado na nossa cabeça. Significa que as varandas também, que estavam no processo de diminuir, voltaram a crescer? Ah, mas hoje, se você olhar um projeto como ele é concebido na prefeitura, ele tem lá uma sala, vamos falar de um apartamento médio, então tem lá uma sala de 30 metros quadrados e tem uma varanda de 40, né? De maneira que se o sujeito não incorporar a varanda à sala, ele tem uma mini sala e uma mega varanda. A hora que ele incorpora, ele tem uma grande sala com uma mega janela, né? Porque a varanda normalmente é uma coisa aberta, né? Então, a hora que ele incorpora, fica um janelão assim para a sala. As varandas ganharam um protagonismo impressionante. A churrasqueira, né? E ali na varanda, com aquela boa iluminação e ventilação, a maioria dos home office foram para ali, né? Porque ele já está numa área menos íntima, então você tem menos essa interferência da família nas suas reuniões, né? E nesse período, os projetos também, sempre que é um produto de alto padrão, é mais fácil de sofisticar e de fazer adaptações, né? E a Cetim sempre trabalhou muito classe média, mas também trabalhou no alto padrão. Inclusive agora lançou uma marca, né, específica, um segmento específico de alto padrão. O que para esse público específico vocês passaram a adaptar mais durante a pandemia? E inclusive as fachadas que em São Paulo não eram tão sofisticadas, dado o nível de renda da cidade, elas passaram a se sofisticar mais? Eu acho que as coisas vão acontecendo e uma coisa meio que vai levando a outra, né? Eu acho que a hora que o cliente quer um espaço melhor resolvido em termos de acústica, porque se você está o dia inteiro em casa, e a gente achava que era para sempre, né? Depois, 1 mês de pandemia, você não, já volta. Aí, 3 meses, 6 meses, 1 ano, você fala, não, isso é para sempre, né? Não vou mais viajar, né? Vou ter que curtir o que eu tenho aqui, né? Porque não dá para pegar avião, etc. E você começa a, putz, o
vizinho de cima, a mulher está de salto, né? Ou outro vizinho deu descarga às 3 da manhã. Então começa a vir as demandas de acústica. A demanda de acústica não é só entre lajes, mas também a esquadria, a porta de um quarto para o outro, né? A parede, a solução acústica, ela é um todo, porque a hora que você veda a acústica externa, a interna é um problema. A hora que você veda a interna, a externa é um problema. Então você tem que tratá-los como um todo, né? As pessoas vão ficando mais exigentes. E aí você começa a prestar mais atenção no projeto, aí você começa a demandar mais o arquiteto. E eu acho também que essa questão das fachadas... Bom, primeiro, São Paulo é uma cidade de uma importância... Assim, São Paulo é um país da Europa dos melhores, se você isolar São Paulo, né? Em termos de economia e tal. E, de fato, a arquitetura de São Paulo não corresponde ao PIB de São Paulo. E nem ao nível das pessoas, de muitas pessoas que trabalham em São Paulo, que têm empresas, empresários, artistas. E eu acho que o setor negligenciava bastante a fachada. Às vezes até caprichava por dentro, com um bom mármore, etc. Mas a fachada não. Eu acho que a pandemia ajudou nesse despertar. Hoje se discute espessura de laje, essa questão acústica, térmica, né? A legislação também se aprimorou. Eu acho que é um inconsciente coletivo, sabe? Quando aquela coisa... Porque na aviação, né, se discute muito, foi Santos Dumont, os irmãos Wright, e até tem um outro, que eu não lembro o nome agora, criaram mais ou menos no mesmo ano, em lugares completamente distintos, o avião. E eu acho que o setor também, ele está numa construção de qualidade, porque percebeu que os clientes estão pedindo e estão pagando um pouco mais por isso, estão valorizando isso. Se não paga mais, compra mais rápido, né? Então, está se tendo uma dedicação às fachadas. Coisa que em países até razoáveis já tinha, né? Esse investimento em arquitetura, essa arquitetura externa, essa plástica mais arrojada, né? Hoje aparece bastante. E eu acho que é uma tendência irreversível. Os arquitetos hoje, alguns arquitetos que hoje assinam muitos projetos em São Paulo, raramente tinham projetos 10 anos atrás. Né? Eu não posso citar nomes aqui, porque também não sou sócio para fazer propaganda, mas tem excelentes escritórios de arquitetura que não tinham chance, porque o preço deles era mais caro. E hoje esse preço faz parte da composição de custos. E a Cetim cresceu forte nesse período, pós-pandemia. Você fala lá em julho, julho de 20, vocês fizeram o primeiro desafio, venderam 80%. A partir daquele momento, vocês voltaram a lançar com mais confiança, retomaram os lançamentos que estavam represados e, sucesso após sucesso, vocês pisaram no acelerador? Nós pisamos. Eu acho que o setor todo cresceu, porque eu não tenho certeza, Fábio, mas eu acho que esse lançamento que fizemos em julho foi o primeiro lançamento do início da pandemia, né? Eu não lembro de outro lançamento. Ninguém queria correr esse risco, né? E aí sim, só que nós não estávamos tão preparados para crescer, porque não tínhamos o land bank necessário para poder crescer. E o que se observou foi que o mercado começou a sentir que dava para voltar e lançar, assim como nós, e todo mundo botou o pé no acelerador. E a pandemia fez os consumidores, de uma forma geral, as famílias, a comer mais, comer melhor. Por quê? Porque não se viajava, né? Não se podia se locomover, especialmente de avião. Era impensável você fazer uma viagem para o exterior, que custa caro. Ao invés de você fazer uma viagem para o exterior, você conseguia comprar um outro carro, geladeira, comprar cozinha, fazer reforma, melhorar a sua qualidade de vida, né?
Deixou-se de gastar em algumas coisas para se gastar em outras coisas. E o imóvel passou a ser assim, o lugar sagrado. Poxa, a minha casa me salvou. Esse foi o sentimento, né? Inclusive, eu tive esse sentimento. Graças a esse meu lar, eu posso dar conforto para minha família e sobreviver. Literalmente, não morrer, né? Da porta para dentro, eu estou seguro. O delivery chega lá na porta, eu abro a porta e pego o que eu encomendei. Mas estou aqui guardado, né? Então, o imóvel passou a ser uma coisa que, poxa, vou comprar mais um imóvel e, de preferência, um imóvel melhor. Então, se demandava mais imóveis e o cara que tinha 2 quartos queria 3 quartos, porque aquilo era muito mais importante. Porra, estou vivo, né? Dinheiro, que importância tem? Importante é a vida da família. E aí começou-se um consumo, no meu entendimento, excessivo de tudo, inclusive de imóveis. Comprou-se muito imóvel, né? Lançou-se e vendeu-se muitos imóveis. E toda sobreoferta tem uma consequência. Se você comer 2 sanduíches ao invés de um, pode ter uma congestão, pode passar mal. E graças à nova regra do distrato, a gente não experimentou novamente uma avalanche de distrato, né? Mas houve também um pânico, porque se a pandemia não possibilitava o retorno às atividades, como é que esse comerciante que havia comprado antes da pandemia conseguiria pagar as prestações? Aí a gente teve muito cliente que pediu, pelo amor de Deus, posterga, subdivide, e aí eu achei que estaríamos com um problema muito grande, porque se você não pode voltar à sua atividade, por exemplo, bares, restaurantes, eventos, hotéis. Nós temos hotéis, por exemplo, que fecharam na pandemia. Tivemos hotéis que reduzimos 50% a força de trabalho. Então, como essas pessoas vão pagar as prestações dos imóveis comprados anteriormente? Mas, por incrível que pareça, o imóvel era tão importante na vida das pessoas que as pessoas se sacrificavam, pagavam, e nós não tivemos uma alteração no índice de distrato. Mas no momento seguinte à pandemia, o que houve foi que o mercado imobiliário deu uma murchada. Retomou momentos depois, e eu diria que agora nós estamos num bom momento, apesar da taxa de juros, mas houve uma oferta muito grande. Como você já tem netos, né, Antônio? Né? Então vou perguntar para você imaginar o futuro neto do teu filho mais novo, né? Para se colocar daqui a alguns anos ainda. E que um neto ou uma neta desse seu filho mais novo está lá com 7 anos, no primeiro, segundo ano de escola, na aula de história, e está estudando pandemia. E o professor de história fala, vá lá para o seu avô e peça para o seu avô que viveu a pandemia falar para você fazer uma redação, e a redação vai ser sobre qual foi a maior aprendizado que seu avô teve durante a pandemia. Com esse aprendizado você vai fazer a redação. Qual foi o maior aprendizado que você teve durante a pandemia? Bom, primeiro eu ia dizer para esse meu neto, essa minha neta, pô, que pergunta difícil, né? Porque foram muitos sentimentos, mas o maior sentimento que eu tive foi o quanto é bom o calor humano. O que você acredita que no mercado, agora que você disse que nós estamos retomando, depois de um período de baixa, cresceu muito, deu uma murchada, como você falou, agora está retomando, apesar da taxa de juros. Que transformações vão permanecer? Pode até ser transformações também que a gente não falou muito, você falou muitas coisas bacanas sobre produto, e é legal essa visão, né, de quem tem uma percepção mais do arquiteto, de quem foi ao detalhe de falar da acústica,
de falar da questão da iluminação, porque nas pesquisas, inclusive, que nós fizemos, essas foram duas das coisas que mais apareceram. Porque como a pessoa ficou enclausurada, naturalmente ela queria mais este contato com o exterior, isso tem que ser feito através de janelas ou varandas, né? E o barulho incomodava, seja o barulho de fora, seja o barulho de casa, né? Todo mundo em vídeo, etc. Mesmo as pessoas mais humildes queriam pelo menos uma porta melhor no seu quarto, pelo menos no seu quarto, né? Então eu gostei muito, foi muito bacana esses detalhes que você colocou, né? O que você também, se você puder dar uma pitada de coisas que vocês fizeram aqui na Cetim, que envolveram relações com o consumidor, formas de vender, formas de apresentar o produto, mudanças tecnológicas ou de inovação. Você comentou algumas coisas, né, que vocês estavam pensando e discutindo lá na Abrainc para 5 ou 10 anos, que vocês tiveram que fazer em meses, né? Vocês até é setor, mas o que a Cetim fez de inovações que transformaram ou conectaram vocês mais proximamente com o consumidor? Bem, o consumidor desse produto imóvel, que é o bem de longe muito mais importante, muito mais de valor muito maior na vida de uma pessoa, de uma família, né? Ele continua sendo um legado muito grande para os seus filhos, etc. Esse comprador, ele ainda precisa ter um contato físico, ele precisa visitar o ponto de venda, olhar o entorno, os futuros vizinhos, olhar uma sugestão de um apartamento decorado. A gente não foge disso, né? Isso abre muito a mente das pessoas. Agora, por outro lado, aquele marketing físico, ele hoje está praticamente extinto, né? Você tem hoje muitas ferramentas que você consegue entregar para o cliente quase que com realismo absoluto. Aliás, em alguns casos, já aconteceu comigo, né? Vamos apresentar aqui como o empreendimento ficou depois de pronto. E eu olhar uma imagem e falar assim, essa é imagem de marketing ou é foto? Não, isso é foto real, o empreendimento está pronto, né? Então, a gente evoluiu muito em matéria de forma digital, virtual, entregar para o cliente uma experiência. Mas ele ainda precisa sentir o cheiro, a temperatura, o toque, indo fisicamente lá, né? Nem que seja uma vez. Agora, a gente hoje consegue vender para um sujeito, acontece aqui, a gente compra um terreno ou vende um imóvel para um cara que está na Europa, entendeu? E em minutos, você manda a escritura, o cara assina a escritura, você volta, você manda para o registro registra e acabou. Eu diria que o motoboy é uma profissão em extinção, né? Aquele tempo que a gente perdia para fazer tudo isso, a gente não perde mais. Então a gente consegue transformar esse tempo em um pouco mais de dedicação a essa qualificação de experiência, né, do cliente. Mas a gente continua tendo que fazer na entrega do empreendimento um evento, levar um espumante, conversar com o cliente, dizer, pô, você que é o Antônio? Nossa, a gente falou tantas vezes, não imaginava você assim. A gente ouve muito isso, né? Você é aquela pessoa e tal que me ajudou, ou que me atrapalhou, né? Agora, você precisa estar com a cabeça muito aberta. Eu sou da época, né? Eu brinco que eu não sou da época que você apertava um botão, eu sou da época que você virava o botão, né? Aí a próxima geração apertava e hoje é tudo aqui, né? Tá tudo literalmente no seu digital, né? Eu confesso que eu tenho mais dificuldade, mas devagarinho eu estou entrando nos eixos, né? Mas eu vejo a turma, depois da pandemia, como o pessoal ficou muito mais evoluído em matéria de fazer tudo de forma digital.
As notas fiscais das obras, que são volumes enormes, hoje tudo digitalizado, né? Eu tinha em cada obra 2 administrativos, hoje eu tenho 1 para várias obras. Esse mundo ficou muito mais fácil, né? Eu diria que a pandemia nos deu um tapa na cara e nos fez se agilizar, sabe? Sabe aquele tapa que teu pai te dá na bunda quando você está adolescente e fala assim, eu cria vergonha, né? Eu acho que a pandemia fez isso com a gente. Mas, como eu disse, ela fez a gente entender também que a gente precisa, e muito, do contato físico, do abraço, do almoçar junto, do tomar um espumante com o cliente ali na entrega do imóvel que ele comprou, sabe? Depois da pandemia, eu comecei a ver, né, um restaurante que eu frequento aqui do lado, algumas pessoas, um pouquinho mais de pessoas. E antes da pandemia, ele estava quase sempre cheio. Agora, se você não reservar, você não entra. Todo mundo quer estar lá conversando, fazendo negócio, prospectando, ou, como eu faço muitas vezes, revendo os amigos todo mês, toda semana, aquela coisa do... Você está na mesa assim, o cara do lado ouvindo ou não, sabe, gostoso. Se a pandemia durasse 10 anos, 50 anos, eu acho que seríamos neandertais novamente. Eu cheguei a acreditar que eu não teria mais isso. E eu estava muito infeliz. E quando eu pude chegar aqui e encontrar todo mundo, eu falei isso para todo mundo. Eu falei assim, eu estou amando ter vocês aqui junto comigo. As pessoas justamente, Antônio, buscam novas formas de viver e de se relacionar. Né? E os espaços são os locais em que elas se relacionam, sejam os seus imóveis, sejam a cidade, seja a cidade. Né? Qual é o papel do mercado imobiliário? Qual é o papel do imóvel? Qual é o papel de uma incorporadora em fazer com que as pessoas possam viver mais felizes? Essa coisa toda que eu coloquei para você nos cuidados com o projeto, né? Nessas qualificações do projeto, mas também em propor espaços coerentes com a região, com o perfil daquele público. Eu, como atuo basicamente em São Paulo, eu tenho uma coisa ou outra fora do estado de São Paulo, mas 70%, 80% é aqui. São Paulo não é uma cidade. São Paulo é a soma de uma série de países. Até nomes, às vezes, são diferentes de um bairro para o outro, de uma região para outra. Né? Você tem regiões de São Paulo que, desde que eu comecei há 45 anos, Fábio, a velocidade de vendas é lenta e constante. Tem bairros que, desde 45 anos, a velocidade de venda é rápida. Tem bairro que você tem que priorizar uma coisa e em outro bairro aquela coisa não tem valor. Tem outras coisas importantes. Então a leitura da personalidade daquela região, ela é muito importante. E até hoje eu aprendo, apanhando, né? Fazendo coisa que eu não deveria ter feito. E aí eu não fui bem, eu tive que reduzir preço para poder ser atrativo. Né? Então eu acho que essa leitura do que esse perfil... Porque o sujeito só vai morar numa região, na maioria das vezes, né? Algumas vezes não tem alternativa, mas na maioria das vezes você se identifica, por exemplo, com a Granja Viana, ou com a Chácara Flora, ou com Itaim. Na Granja Viana, na Chácara Flora, por exemplo, você tem que abrir a janela e ter vista. No Itaim, você dá bom dia para o vizinho do lado. Né? Eu mesmo vou morar no Itaim, num empreendimento muito bom, está em obras, que eu não tenho vista. Mas eu estou num miolo que o importante para mim é estar naquela micro. Então a leitura do empreendedor que me vendeu esse apartamento é de que, você vai pagar caro, porque você vai morar na, sei lá,
45 de Nova York com a 7 você não vai ver nada, mas você desceu, você está no... Então, essa leitura de ambiente, eu acho que ela está muito evidente. E aí também tem que conversar com a fachada, né? Tem que conversar com o térreo. A gente tinha, antigamente, os clube condomínios, que eu fiz muitos, que eram muito valorizados, tinham 30 itens de lazer. E aí isso foi meio que condomínio, clube condomínio, né? Hoje, não é exatamente um clube condomínio, mas eu lancei, por exemplo, um empreendimento que se chama Alma Brasileira no Paraíso, que no térreo tem tudo. Piscina disso, piscina daquilo, playground, pet place. É um perfeito clube condomínio, para rico. E as pessoas estão valorizando muito esse aspecto. Eu também tenho um outro empreendimento na região que não tem tudo isso e as pessoas me cobram. Mas o cara é sócio do paulistano, o cara tem casa de campo, o cara tem casa de praia, mas o cara está valorizando isso hoje. Eu acho que isso é resquício da pandemia. E essa leitura, se ela não for feita adequadamente, problemas, como empresário, né? Muito obrigado pelo nosso bate-papo, Antônio. Foi muito extraordinário. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com você da Brain, que hoje a Brain, ela não estava aqui até poucos anos atrás, a gente não resistiu, né? Hoje vocês estão conosco, vocês estão no Brasil todo, eu estou bastante lisonjeado de poder fazer parte desse bate-papo com você. Fico feliz de ouvir isso, de verdade, Antônio. Muito obrigado. Legal. É isso aí, pessoal. Espero que vocês também tenham curtido esse nosso bate-papo. Não esqueçam de curtir esse vídeo, marcar o sininho, dar o seu joinha e lembre-se sempre, fique por dentro do mercado com a Brain.